Isso quer dizer que se me chamar um podcast desse para se expressar do amor do nosso Criador, do Verbo materializado dentro do ventre da Virgem, eu vou, velho. Para debater, não. Porque eu sou o próprio pecado encarnado. Vou me justificar de que forma com Satanás? Se ele é a própria representação da queda, da revelação do pecado. Ele que abundou o pecado no Éden e aqui na terra. Ai da terra! Que Satanás está com fúria, cólera e ira para vos destruir. Então quem sou eu para debater com um CD se eu colocar ele em debate, em dizer que eu sou santo e que ele é errado, que ele é santo, ou se ele é demônio, se ele não é, ou quem adora um ser mega inteligente, velho. Levanta uma pancada de cara tudo inteligente, mais sabedoria do que hermenêutica, do que bacharel, porque isso é tudo coisa criada pelos homens, mano. Essa inteligência aí sobre Deus, do próprio Deus, ele ainda é mais do que a própria Bíblia, porque a Bíblia ela é meramente a revelação do que Deus fez na vida de homens, a revelação dele para a vida de homens. Então Deus é muito mais, porque Deus não é lei, ele é mandamento, ele não é jugo pesado. Se ele fosse jugo pesado, ele dava a lei no lugar de mandamento, dos 10. E cadê esses 10 mandamentos? Então, meu amigo, se me chamar para um podcast para me louvar, para me falar, sem debate, discussão, porque Deus não é Deus de discussão, Deus é Deus de amor. Deus não é Deus de ficar mostrando que ele é Deus. Sabe por causa de quê? Está lá em Colossenses, que ele diz, lá diz, apóstolo Paulo diz bem claro lá, que Deus não olhou como usurpação ele ser igual a Deus, ao ponto de ter descido no ventre daquela virgem e andado aqui no meio de nós, em carne. O próprio Deus, que prega que é Filho, que prega que é Espírito Santo, que prega... É o próprio Deus, é o Verbo. Está lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo agora está conosco. Então, se no princípio era o Verbo, quem falou haja luz? Não foi o próprio Deus? Então pronto. E por que vocês ficam falando que é Filho? Outra paradinha. Quer dizer, então por que vocês ficam falando que é Filho? Não quer falar que o próprio Verbo é o próprio Deus encarnado aqui nessa terra? Que o motivo de ser filho era o maior motivo da obediência. Então a maior obediência é o amor.